Então vamos ao exemplo do nosso poema de hoje, de Gonçalves Dias. Eu peguei uma parte do poema, a segunda estrofe, a terceira estrofe. Vamos analisá-lo e encontrar neles as características e adjetivos aplicados que o poeta trabalhou nesse poema. Inclusive ele fez um trabalho com rimas que ficou muito bom, ficou excelente. As rimas bem sutis, mas bem trabalhadas. Então, ele já começa falando com adjetivos. Ele até inverte a ordem, que foi do substantivo primeiro, depois o adjetivo. E aqui ele traz os adjetivos de uma forma diferente. Esse primeiro verso, eu vou deixar ele por último. Por quê? Porque aqui nele ele fez algo, segundo verso, em que ele diz: em jogo infantil. Jogo é um substantivo. Infantil está dando uma qualidade ao jogo. Então aqui encontramos um adjetivo. Inquietos, travessos. Aqui ele fez uma continuação desse verso no verso seguinte, que é um recurso chamado cavalgamento. Cavalgamento é esse trabalho de fazer com que o verso seguinte continue o verso anterior, igual aqui ele continuou este verso, que poderia estar nessa linha, ele continuou aqui. Pois foi um trabalho que ele fez para permanecer a rima e o tamanho até dos versos, do qual fazem relação através das rimas. Podemos ver que ele rima aqui em jogo infantil com modo gentil. Inclusive, com modo gentil, já até achamos aqui um outro adjetivo. Gentil está dando qualidade ao sujeito, que no caso está oculto aqui, que já foi falado aqui no início. Com modo gentil. Gentil é um adjetivo porque está dando uma característica ao sujeito. Inquietos, travessos também são adjetivos, porque ele continua aqui, ele começou com um adjetivo e que ele continua com mais dois adjetivos. Inquietos é uma característica que dá ao sujeito. Travessos, a mesma coisa. Então, são meigos infantes brincando, saltando em jogo infantil, inquietos, travessos. Causando tormento, com beijos nos pagam a dor de um momento, com modo gentil. Tá vendo que aqui nós percebemos os adjetivos através das características que eles trazem ao contexto em si? Aqui, com beijos nos pagam a dor de um momento, com modo gentil. Gentil está dando uma característica a este contexto. E aqui, continuando na segunda estrofe, seus olhos tão negros, tão belos, tão puros. Assim é que são, às vezes luzindo, serenos, tranquilos, às vezes vulcão. Percebem aqui, essas palavras, elas estão dando características ao substantivo, que são os olhos. As palavras que estão dando essas características são negros, olha só, belos, puros. Encontramos aqui mais três adjetivos que compõem este primeiro verso da segunda estrofe. Seus olhos tão negros, cor, belos e puros. Esses dois podemos classificar como aparência, adjetivos de aparência, e puros como modo de ser. É que ele traz até um sentido mais profundo daquilo que ele quer dizer, puros. Seus olhos puros. Nos faz interiorizar e tentar imaginar o que ele está querendo transmitir. Isso enriquece o seu poema, porque ele queria enfatizar e trazer um aspecto único àquilo que ele estava descrevendo. Quando o seu poema nos leva a imaginar, a interiorizar, a criar uma imagem. E isso, os adjetivos de uma maneira mais refinada, vão permitir com que você alcance esse estado do seu poema. E olha como ele trabalhou as rimas, porque aqui, tormento, momento, é que são vulcão, assim é que são, às vezes luzindo, serenos, tranquilos, às vezes vulcão. Então aqui nós temos mais adjetivos aqui nesse verso. Então quais são as palavras que estão dando característica ao contexto?
Bom, a primeira delas, se você disse serenos e tranquilos, você acertou. Serenos está dando uma característica aos olhos. Tranquilos também. Esse aqui, serenos, é uma característica de estado. Tranquilos, modo de ser. Às vezes, vulcão. Aqui ele trabalhou com a figura de linguagem. E aí há que analisarmos se esse vulcão ele quer dizer como uma característica ou utilizando uma figura de linguagem para representar algo. Então, aqui ele pode ser utilizado como um adjetivo porque ele está dando uma característica ao sujeito, ao que são os olhos. Mas, por ele também estar sendo aplicado em uma figura de linguagem que busca um sentido, um comparativo, nós podemos deixar aqui apenas grifado, sublinhado, mas você pode trabalhar essas características no seu poema também através de figuras de linguagem, o que vai dar característica a algo. Vulcão é um substantivo, só que aplicado a uma figura de linguagem, ele pode se tornar também um adjetivo. Então, por isso, vamos marcar como adjetivo, dentro do contexto da figura de linguagem que ele está utilizando. E vamos voltar aqui ao primeiro, para analisarmos este verso. São meigos infantes, brincando e saltando. Temos dois verbos aqui no gerúndio, e aqui, meigos infantes, temos dois adjetivos. Só que há uma característica que pode acontecer em determinados contextos com adjetivos, que você pode utilizar deste recurso nos seus poemas e que é bem interessante, que é a substantivação do adjetivo. Então, o adjetivo ele pode se tornar um substantivo em determinado contexto. Então, para melhorarmos a nossa análise, eu vou pegar a estrofe anterior deste poema, porque ele pode ser uma continuação. Então, desde o início, ele começa sempre falando dos olhos da amada dele. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta de noite cantando, mais doce que a flauta, quebrando a solidão. E vamos para a estrofe anterior a este verso que estamos analisando. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, são meigos infantes, gentis e engraçados, brincando a sorrir. Olha o tanto de adjetivo que ele já utilizou neste poema. Então aqui, esses são meigos infantes, ele está referindo aos olhos, porque desde sempre aqui, tudo que ele está caracterizando são os olhos da amada dele. São meigos infantes. Aqui temos duas palavras que trazem características ao sujeito, ao que são os olhos, mas aqui vai ter uma breve diferença. Brincando e saltando são verbos no gerúndio, o são também vai voltar à cor normal, e vamos analisar esses meigos infantes. Infantes, vamos ver o que significa infantes. No dicionário, infante quer dizer que é um título dado aos filhos dos reis de Portugal e da Espanha que não eram herdeiros do trono, já que o trono cabia ao filho primogênito. Também, outro significado de infante, que é o mesmo que crianças, infantis, meninos, peões. A palavra infante, ela se refere à questão infantil. Nesse caso, ele também pode ser um adjetivo. Meigo também dá uma característica. É um adjetivo que possui gentileza, comportamento que denota carinho, ternura. Também é um adjetivo. São dois adjetivos que permanecem juntos ou um deles não é adjetivo? Uma pista é que um deles é adjetivo e o outro. Vamos ver. Bom, vamos analisar. Aqui nós temos um sujeito oculto, que é quando a palavra do qual está se referindo ela não aparece. Vamos tentar simular.
se o sujeito, que são os olhos, estivesse nesse verso. Em determinados contextos, são olhos meigos e infantes. Necessitaria de uma vírgula ou de um e, né? Ou se olhos tivesse aqui, são meigos olhos infantes. Não daria certo. Então aqui, ó, são olhos meigos infantes. Necessitaria de uma pontuação, caso tivesse aqui o sujeito. Mas aqui, com o sujeito oculto, a palavra meigo, ela vai assumir o princípio desse sujeito. Então, aqui, meigo é um adjetivo. Infantes também. Então, aqui nós temos o poema de Gonçalves Dias, em que percebemos em que ele insere vários adjetivos. Todas as estrofes, em vários versos. Doce, ou seja, ele está sempre tentando, através dos adjetivos, dar diferenciação àquilo que ele quer expressar. Então, no seu poema, é o que eu indico você a trabalhar nos adjetivos, principalmente para trazer essa capacidade do poema expressar de uma maneira mais fiel. Que ele encheu de adjetivos no poema. Você não precisa colocar tantos adjetivos assim se não for necessário. Mas cada palavra que você for dar uma característica ou for trazer a ela, dar a ela uma qualidade, falar sobre a aparência, sobre o estado de um objeto, de um ser, falar sobre uma emoção, sempre busque e reflita no momento. Será que eu posso encontrar uma palavra que possa interpretar de uma maneira mais fiel isso? Será que o adjetivo até então utilizado, ele exprime de uma maneira mais fiel aquilo que eu quero transmitir? Aquilo que eu quero expressar? Sempre ao escrever um poema. Esse trabalho vai te permitir expandir a sua visão sobre o que você quer expressar e vai te dar a possibilidade de expressar melhor e vai até ter o efeito de aumentar o seu vocabulário. Porque assim você vai ter contatos com muito mais palavras. Você vai conhecer outras maneiras de poder compartilhar, de falar sobre algo.